apresentação e aí depois eu passo a palavra, não sei, para você ou para a doutora Fátima, fazer a chamada do ENAI. Isso, pode passar direto para a Fátima. Tá? Eu só quero, antes de você apresentar, eu quero agradecer muito a presença do doutor Antônio Aurélio de Souza Viana, né? Tenho certeza que vai ser uma palestra muito interessante para nós, advogados da parte imobiliária. Lembrar que o doutor Antônio é associado da ABAME, correspondente nosso em BH, e o tema que ele traz, como a Carolina vai mencionar, e como disse, é muito interessante, principalmente no dia de hoje. Então, eu desejo a todos um bom evento, uma boa palestra, e mais uma vez agradeço muito a presença do doutor Antônio Aurélio. Carolina, você. Obrigada, doutor Sidney. Bom, eu ratifico as palavras do doutor Sidney, agradeço mais uma vez ao doutor Aurélio, que assim que eu fiz o convite, ele de pronto atendeu e ficou muito feliz de fazer essa live para a ABAME. E doutor Aurélio, ele é doutorando, mestre e especialista em Direito Processual pela PUC Minas. Ele é presidente da Comissão de Direito, Tecnologia e Inovação da OAB Contagem. Ele é membro da nossa ABAME, advogado especializado em direito imobiliário e professor. E hoje ele vai falar, o tema da live será sobre incorporação imobiliária e direito do consumidor. Eu não vou me alongar muito, porque eu quero passar a palavra para a doutora Fátima, para ela fazer o convite e falar um pouquinho sobre o nosso ENAI. Mas fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, doutor Aurélio, pelo seu pronto atendimento em fazer essa live aqui para a gente. Obrigada. Doutora Fátima. Boa noite, meus amigos, mais uma vez. Também não quero me estender. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Sim. Eu estou querendo só lembrar a todos que estão aqui presentes. Na próxima terça-feira nós já temos nosso ENAI, e eu queria só chamar a atenção dos horários do ENAI. O ENAI vão ser 2 dias, dia 24 e 25. Nós vamos começar as atividades já na parte da tarde. Então, quero chamar todos para as 14 horas. A gente vai fazer uma abertura muito rápida às 14 horas, e já começamos com 3 workshops, às 2, 3 e 4 horas. E às 5 horas, nós já começamos com a abertura do ENAI, com a primeira palestra já acontecendo às 5 horas da tarde, com o desembargador Alexandre Câmara. Então, queria chamar a atenção a todos, porque para a dedicação de 2 dias, que fizemos com tanto carinho o ENAI para vocês, com palestrantes de primeira linha, de estarem presentes a todos os nossos eventos. Eu acho que nós que estamos aqui, eu estou olhando aqui nos participantes, se não me falha a memória, praticamente, acho que quase todos são conselheiros, alguns não, mas aqui, pelo que eu estou olhando, a grande maioria. Então, eu gostaria que os próprios conselheiros, nossos conselheiros, doutor Pedroso, o senhor tem uma missão, como presidente do conselho, de convidar os seus pares do conselho. O Eduardo, nosso funcionário, eu pedi para que ele ligasse para cada conselheiro e convidasse para o ENAI, porque a gente não estava visualizando os conselheiros na inscrição. E aí eu me deparei com o retorno do Eduardo, que alguns têm dificuldade de fazer inscrição online. Então, eu botei um funcionário à disposição, o doutor Sidney concordou, para atender os nossos conselheiros e diretores que tenham dificuldades, para que a gente possa fazer a inscrição, ajudando eles, o passo a passo, fazer a inscrição. Na verdade, o Eduardo conseguiu fazer ele mesmo fazer a inscrição, a gentileza. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, como presidente do conselho, que dê uma força lá para o Eduardo e veja quais são aqueles que estão tendo dificuldade, porque acho que todos nós aqui vamos ficar felizes de termos os nossos conselheiros presentes no nosso ENAI. Todos os palestrantes, todos os nossos associados, mas a casa mais próxima, que são os dirigentes, eles têm que prestigiar a nossa associação. Então, faço aqui um pedido em público ao senhor, tá bom? Mas agora... Perfeitamente. Vamos fazer contato e tentar levar o grupo. O tentar, eu vou tirar a palavra tentar, porque eu acho que é um prestígio para o nosso associado
Ele, de graça, ele recebeu um congresso com o desembargador Alexandre Câmara, desembargador Marco Aurélio, desembargador Edson Rego, doutor Jacques, o grande jurista, que é o nosso Luiz Antônio Scavone, Everaldo Kambler. Nós só temos, assim, só pessoas de nome. Todos os nossos palestrantes são mestres, doutores e pós-doutores, além de ter suas titulações, né? Além de serem juristas. Então, é um prestígio que o nosso presidente, né, Sidney, conseguiu trazer, né, esses palestrantes. Então, não é uma questão de conquista, é chamar, porque é uma oportunidade para todos nós que advogamos nessa área estarmos nos reciclando. Eu, pelo menos, acho que todo dia estou aprendendo, vou ficar aqui atento, ó, já estou com o meu caderno e anotar a palestra do doutor Antônio Aurélio. Sou professora de Direito Civil, dou matéria de incorporação, mas tenho certeza que eu vou aprender algo hoje a mais com o doutor Antônio Aurélio. Então, acho que nós temos que ser humildes em achar que tem que estudar, né? Tenho meu pós-doutorado, já estou estudando para outro segundo pós-doutorado, porque eu acho que não posso parar de estudar. Então, acho que esse que tem que ser o nosso viés sempre na vida. Mas, então, gente, eu queria só fazer esse pedido, que vocês fiquem atentos ao horário do ENAI, né? Que começa às 14 horas. Doutor Sidney vai fazer a abertura solene às 4 horas, né? Nós já convidamos a família do desembargador Silvio Capanema, presidente do OAB, presidente da CARG. Então, nós temos que ter os nossos associados abrindo as portas da nossa associação, junto com o nosso presidente, no ENAI. Então, 24 e 25, vamos estar prestigiando o nosso ENAI. Tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, pode entrar em contato com a Secretaria Executiva, doutora Caroline, doutora Alessandra, eu, doutor Cis, doutora Malu, que estamos à frente da organização do ENAI, estamos inteiramente à disposição de vocês para o que vocês precisarem de dificuldade de inscrição, tá bom? Porque a gente sabe que alguns podem não ter muita ter facilidade de se inscrever online, qualquer dificuldade, nós estamos aqui à disposição de vocês. Não quero divulgar, quero já falar para o doutor Aurélio, já minha caneta e meu papel aqui, minha caneta e meu caderno na mão, para assistir atentamente a palestra do nosso colega e associado, doutor Antônio Aurélio. Senhor, já está com a palavra. Pessoal, boa noite a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer muitíssimo pelo generoso convite que me foi formulado através da doutora Carolina. Tá? Cumprimentar também ao nosso presidente, doutor Sidney Santana, e que vem realizando um grande trabalho à frente da ABAME. Cumprimentar também a professora, a doutora Fátima Santoro, né, simpaticíssima, né, eu já conheci assim, de redes sociais, mas, aliás, eu não tive ainda a oportunidade, o prazer de fazer uma visita à ABAME. Eu já fui convocado algumas vezes, mas acaba que a distância e a correria do dia a dia, de mestrados, doutorados, clientes, acaba nos impossibilitando de fazer essas visitas, né, mais próximas, levar um pão de queijo, porque eu sei que no Rio não tem pão de queijo igual temos em Minas, né? Isso aí não é segredo para ninguém, mas eu prometo fazê-lo em breve. E se tem algo positivo aí desses tempos pandêmicos, é a aproximação e a possibilidade de realização de grandes eventos à distância, né? Então, a gente sabe que, às vezes, para convidar, por exemplo, um grande palestrante, às vezes fica realmente mais complicado. E, detalhe, não estou me incluindo nisso, pelo amor de Deus, eu estou falando do ENAI, não é isso? Porque vocês a Carolina já havia me comunicado também e tal, então, assim, a doutora Fátima mencionou também alguns grandes nomes, né? Então, isso facilita demais. Então, esses trabalhos que são realizados à distância, eu acho que se tem algo positivo, sem dúvidas, é essa possibilidade de aproximação e de envolvimento de um sem número de pessoas, ainda que não presencialmente. Mas eu prometo que
se tudo der certo, em 2021 eu faço a visita que eu estou devendo à ABAME há tanto tempo. Para mim é um prazer muito grande fazer parte da ABAME, eu sou associado desde 2011, né? Então, assim, para mim é realmente uma satisfação muito grande de estar aí com vocês, ainda que à distância. Então, cumprimento a toda a diretoria, a todos os presentes, e agradeço mais uma vez aí pelo convite generoso, gentil que me foi formulado. Eu vou pedir licença para poder compartilhar um slide, e aí eu vou até fazer um esclarecimento prévio, porque a gente sabe que hoje em dia, até por uma questão de facilidade mesmo, a gente sabe que os eventos são ordinariamente transmitidos pelo YouTube, e esse é o objetivo. Isso faz com que também a gente tenha um público um pouco heterogêneo. Então, estou fazendo esse esclarecimento porque, sobretudo para os membros, os associados efetivamente da ABAME, alguns itens aqui, ou a maioria dos itens aqui, eles serão triviais, né? Então, meu Deus do céu, esse cara está falando isso comigo, pelo amor de Deus, isso eu já sei, né? Mas, exatamente pela possibilidade de, eventualmente, até um estudante de direito, ou um advogado recém-formado, ou um advogado que, eventualmente, trabalha em outra área, esteja migrando para o mercado imobiliário, para a área de mercado imobiliário, que é uma área muito boa, todo mundo sabe, às vezes ele não tem realmente domínio de algumas questões. Então, por isso que eu fiz essa opção, é uma opção, de certa forma, arriscada, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu vou mais devagarinho e aí depois a gente vai complicando um pouco as coisas e chegar naquele ponto que eu quero, que é exatamente indicar os direitos, sobretudo os problemas relacionados ao direito do consumidor em relação às incorporações imobiliárias. Então, é isso, tá? Eu vou pedir licença, então, para poder compartilhar aqui o meu slide, tá? E aí, se der alguma coisa, peço a gentileza aí de me avisarem, mandar mensagem, sinal de fumaça, enfim, o que der, porque às vezes a gente está passando slide e a gente acaba que não vê, né, o que está acontecendo, fica sem som e tal, mas enfim, aí, se alguém puder me chamar a atenção, se der qualquer probleminha aí, eu peço essa gentileza. Beleza, gente? Eu vou, então, aqui compartilhar aqui Caroline rapidamente. vai ficar aí no suporte, tá bom? Tá, joia. Beleza, então a Caroline gentilmente já havia feito aí a leitura do resumo do meu currículo, etc. Eu realmente faço parte da ABAME há muitos anos, desde 2011, então está inteirando aí quase uma década de ABAME, que para mim é muito satisfatório. Sou também da Associação Brasileira de Direito Pessoal, IBDP e outras instituições. E eu escrevi também, em parceria com o professor Dierle Nunes, que é processualista raiz, né? Eu escrevi também um livro em coautoria com ele sobre precedentes. E eu fiz questão de chamar a atenção disso, fazendo um jabazinho, mas, sobretudo, porque nós temos um precedente muito importante. Na verdade, nós temos vários precedentes que interessam ao direito imobiliário, e nós temos, inclusive, na incorporação imobiliária, alguns precedentes interessantes, ou alguns padrões decisórios, que é uma expressão que eu prefiro usar. Então, eu escrevi esse livro e a gente vai falar um pouquinho, vai mencionar alguma coisa aí sobre alguns precedentes relacionados à incorporação imobiliária. Bom, então, assumindo aquele caminho que eu falei, um caminho assim, bem explicativo mesmo, né? Bem devagarinho no início, para a gente poder trabalhar a temática. A primeira coisa para a gente poder trabalhar a incorporação imobiliária, eu diria que é a gente conhecer as principais leis e conjunto normativo que versam a incorporação imobiliária. Então, a gente sabe que nós temos lá a Lei 4591, que é uma lei muito bonita, que tem lá, veio de um projeto do professor Caio Mário, num dos livros dele, que ele apresentou lá como anexo. Então, assim, tem toda uma história muito bonita em relação, e
conforme a ampla doutrina afirma, essa lei é uma lei quase que não passível de alteração, pelo menos do ponto de vista conceitual e das suas diretrizes mais básicas. É realmente uma lei muito bem feita, até por causa da genialidade do professor Caio Mário. E essa lei, a Lei 4591, ela, como nós sabemos, ela revogou o decreto 5481, que é aquele que falava lá das construções ou dos prédios acima de 5 andares. Claro que nós temos aí outras questões relacionadas a épocas mais antigas, mas a princípio é isso. Então, a Lei 4591, a gente sabe que é a lei base da incorporação imobiliária. Além disso, nós temos aí a 13786, que é conhecida no mercado imobiliário como a Lei do Distrato, ou Lei dos Distratos Imobiliários, que altera lá a 4591 e que altera também a 6766 do loteamento. Então, assim, e a grande questão é porque essa lei importa muito, não é uma lei autônoma, é uma lei alteradora, mas ela importa muito exatamente porque ela traz uma nova disciplina, sobretudo nos casos de rescisão, que é algo muito importante. Não fala só disso, fala lá do quadro resumo, fala lá da possibilidade de haver o atraso na entrega de obra, que isso foi muito discutido jurisprudencialmente, então, até que os próprios tribunais firmassem um entendimento majoritário da possibilidade de atraso na entrega, mas a lei vem e ratifica isso, então, meio que deixa sem muita alternativa em relação à discussão desse assunto. O Código Civil, o artigo 1331 e seguintes, que aí passa daquela parte do direito condominial, porque, assim, conforme a gente vai ver, a maior dificuldade que eu tenho quando eu estou, por exemplo, treinando um advogado no meu escritório, eu estou lecionando sobre incorporação imobiliária, a professora Fátima tem isso também aí em relação a esse assunto. O grande problema que eu vejo é que as pessoas, inclusive o advogado, o profissional, ordinariamente, eles têm uma dificuldade de entender o conceito de incorporação imobiliária. E aí, por isso que eu gosto muito da noção da compreensão ou da ilustração de que a incorporação imobiliária é como se fosse um pré-condomínio. Então, para entender a incorporação imobiliária, a gente precisa associar a visão de um condomínio, por isso que a gente fala pré-condomínio, e aí, a partir daí as coisas começam a ficar mais claras. Claro que a gente tem que falar também do Código de Defesa do Consumidor, ou pelo menos mencionar. Eu mencionei esses dispositivos, inclusive que versa lá no 6º sobre a inversão do ônus da prova, mas é claro que eu fiz um resumo muito sucinto dos dispositivos legais, afinal de contas, é um diploma e, como a gente fala de código, é exatamente porque ele tem uma pretensão de sistematização, e exatamente por causa dessa pretensão de sistematização, a rigor, todos os dispositivos, ou grande parte dos dispositivos, poderiam ser aplicados no âmbito da incorporação imobiliária. Temos a Lei 9514, de 97, que é também importante, por quê? Porque, por vezes, antes mesmo de a obra ser entregue, sobretudo naqueles planos associativos, a Caixa faz muito isso, o plano associativo, a pessoa assina um contrato de financiamento, o construtor vai recebendo aquelas parcelas mensais, de acordo com a medição da obra, só que, a rigor, aquele objeto, aquele bem imóvel já está alienado fiduciariamente. E aí a grande questão que se depara, que a gente precisa pensar e entender a aplicabilidade dessa lei, a Lei 9514, é porque, por vezes, o consumidor ele se torna inadimplente ou, por vontade própria, ele opta pela rescisão do contrato ou pela desistência daquela compra e venda. Só que o imóvel, a rigor, já está alienado. Então, a gente precisa também refletir sobre esse tipo de questão. A Lei 6.015 é importantíssima, porque versa lá o sistema registral brasileiro, nós sabemos disso, que é absolutamente importante em se tratando de incorporação. A rigor, eu diria que boa parte, ou talvez 80%, 70%, 80% dos problemas que eu enfrento no escritório
sobretudo aqueles casos de incorporações feitas a toque de caixa, eles são resolvidos por mera leitura dos dispositivos legais. Basta que a pessoa realmente tenha um conhecimento disso. Explico. É muito comum, por exemplo, o sujeito fala assim, olha, eu não sou incorporador imobiliário, eu quero aqui fazer o lançamento de um empreendimento e tal, às vezes começa inicialmente com a família e depois vai ampliando, e depois a gente vai ver que se a gente fizer uma leitura muito simplória da lei, aquela figura ou aquela atividade, ela vai ser uma atividade enquadrável na incorporação imobiliária, com todos os consectários lógicos decorrentes exatamente desse diploma normativo. Então, é exatamente que a gente precisa entender esses conceitos básicos para a gente poder enquadrar ou não, e inclusive a existência ou não a existência do registro de incorporações pouco importa para a gente poder fazer esse enquadramento legal. A súmula 194, ela é importante, eu estou destacando aqui, porque ela fala lá do prazo prescricional para a questão dos defeitos nas obras, a questão da garantia. Isso aqui é uma discussão muito grande, e que as pessoas também se confundem. Eu vou até aproveitar e já falar rapidinho, porque, assim, uma coisa é o prazo de garantia, que o prazo de garantia é de 5 anos, só que você tem um prazo para exercer o direito de ação em relação a essa garantia. Significa que, por exemplo, se o defeito, o prédio foi finalizado em 2015, o defeito ou os defeitos surgiram em 2019, isso pode ser constatado, por exemplo, por meio de um laudo pericial. E aí, se essa pessoa, se esse condomínio ingressar com a ação em juízo, por exemplo, 5 anos depois, não tem problema nenhum, porque ele está resguardado dentro do prazo prescricional. Lembrando que esse prazo de 20 anos aí era porque essa súmula foi formada no contexto do Código Civil anterior. Então, naturalmente, com o novo Código Civil, já não tão novo, hoje a gente fala de 10 anos. Então, seria 5 anos de garantia e 10 anos de prescrição para o exercício do direito de ação. Então, voltando ao exemplo, se o prédio foi, sei lá, finalizado para trabalhar com números redondos, o prédio foi finalizado, concluído, emissão de habitos nos anos 2000, o defeito surgiu em 2003, e aí o prédio, enfim, quer acionar o construtor em 2008 ou 2010. Veja que já, se foi em 2010, passaram 10 anos da entrega da obra. Aí muita gente fala assim, não, mas aí não pode porque está prescrito. Não, não está prescrito, a rigor. Claro que tem que ver as particularidades, mas se o problema ocorreu dentro do período de garantia, você tem mais 10 anos para poder acionar o construtor. Então, assim, só estou focando nisso porque realmente isso também, às vezes, gera muita confusão. Eu acho importante falar sobre isso. A súmula 543, que é mais recente, do STJ, fala lá sobre o prazo da devolução de quantias pagas, no caso de rescisão, que teria que ser uma devolução imediata. Claro que isso aqui a gente está no contexto de uma súmula que veio antes da chamada lei do distrato, isso é a primeira observação importante. E a segunda observação importante é que a súmula, se a gente seguir, inclusive, a orientação do Código de Processo Civil, sobretudo o artigo 926, que fala que o precedente ou a súmula ela precisa estar vinculada aos fatos, que a gente chama de fatos operativos do caso. Então, você não vai simplesmente fazer a leitura da súmula descolada daqueles fatos que ensejaram a formação da própria súmula, muito embora a gente tenha casos no Brasil, casos grosseiros de a jurisprudência errar nesse sentido, ou seja, a súmula indicar algo diferente daquilo que está nos fatos. A questão é que, no caso dessa súmula, ela foi formada antes da lei do distrato imobiliário, e, além disso, ela fala exatamente da situação de que, ou parece indicar uma situação de que o próprio consumidor, vamos falar assim, ou melhor, o próprio fornecedor ou incorporador, ele é culpado, ou seja, o consumidor ele não está simplesmente desistindo, é uma
uma postura decorrente, por exemplo, do atraso ou da inexecução do contrato, e por aí vai. E temos também o precedente lá do STJ, decorrente do julgamento de um recurso especial repetitivo, ou da sistemática do recurso especial repetitivo, que é o tema 971 também, que boa parte dos advogados do mercado imobiliário devem conhecer, ou deveriam conhecer esse precedente, porque fala exatamente da possibilidade ou não de inversão da cláusula de multa, porque as construtoras, estrategicamente, elas, historicamente, ou de uns bons anos para cá, elas começaram a perceber que elas poderiam atrasar bastante as obras, e aí, de maneira propositada, elas não colocaram multa para o caso de atraso de entrega de obra. Então, você tinha lá, você pega os contratos lá, por exemplo, de uma grande construtora, você vê lá uma série de dispositivos, né, de aplicação de uma série de penalidades contra o consumidor, mas não tinha absolutamente nada previsto contra a construtora em relação à sua obrigação principal, que é entregar o imóvel, né? E aí, às vezes, por exemplo, em Minas, nós tivemos uma onda, no início dessa década, nós tivemos uma onda realmente de atraso de entrega de obra. Então, assim, sobretudo por causa do contexto de Copa do Mundo, aquele momento de aquecimento imobiliário que nós tivemos um boom lá entre 2011 e 2012, realmente em Minas, pelo menos, foi um grande boom imobiliário. E aí teve realmente assim, atrasos consistentes de 3, 4 anos, e aí, às vezes, a gente ia fazer a leitura do contrato, não tinha penalidade nenhuma contra a construtora em decorrência do atraso de entrega de obra, e aí o judiciário entendeu que esse tipo de conduta seria uma conduta abusiva e formou lá, para mim foi até um pouco surpreendente, eu pensava que o STJ ele ia julgar de maneira favorável às incorporadoras, mas acabou julgando de maneira favorável aos consumidores, embora o próprio precedente tenha alguns probleminhas também que a gente precisa discutir mais para frente. Bom, gente, prosseguindo, aí para quem quer iniciar, às vezes a pessoa nunca leu nada, ou quer aprofundar no assunto, eu queria fazer aí algumas recomendações de doutrina, recomendações bibliográficas, fazendo aquela ressalva, isso aqui é só para quem realmente não está assim, mais iniciando no assunto mesmo, né? Quem já conhece, obviamente, já, inclusive, certamente já leu isso aqui. Então, nós temos lá o livro Condomínio e Incorporações, do Caio Mário da Silva Pereira, que foi, inclusive, atualizado, né, pelo professor Silvio Capanema e pelo professor Melim Chalub. Eles atualizaram essa belíssima obra do professor Caio Mário, mas é um livro, para mim, clássico. Na verdade, o Caio Mário tem outro livro, que é o Propriedade Horizontal, inclusive muita gente confunde, né? Propriedade horizontal, condomínio horizontal. Geralmente as pessoas, ou muitas pessoas, confundem dizendo que condomínio horizontal é aquele de casas, né? Mas, na verdade, se a gente for ver a nomenclatura do próprio Caio Mário, o condomínio horizontal, a rigor, é o condomínio edilício. Então, porque as divisões entre as unidades ela é horizontal no sentido dos andares. Então, por isso, propriedade horizontal. Mas esse livro é excelente. A primeira edição dele deve ser lá, sei lá, década de 70, 80. Tem algumas edições bem antigas e tem também as atualizações mais recentes. Incorporação imobiliária, muito clássico, do professor Melim Chalub, que é talvez o grande nome de incorporação imobiliária do Brasil. Não poderia deixar de mencionar. Condomínio e incorporações no registro de imóveis. Esse autor aqui, Flausilino Araújo dos Santos, ele é oficial de registro de imóveis em São Paulo, se eu não estou enganado, é na capital ou região metropolitana, mas é um livro muito bom, inclusive esse é um livro que quando eu comprei ele era até meio salgadinho, assim, devia ser uns R$400, alguma coisa assim, não sei quanto está hoje, mas é um livro muito legal e ele tem uns formulários, tem lá uns modelos de convenção, quadros da NBR. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se alguém quiser lá, eu quero me tornar um advogado para prestar assessoria para incorporadores, para auxiliar lá no registro do memorial de incorporação. Ou seja, eu quero fazer serviço no cartório,
redigir a convenção de condomínio, enfim, fazer esse trabalho de assessoria jurídica, vamos falar assim, na armação da incorporação imobiliária, para poder usar uma expressão antiga aí, né, armação, que era pré-lei 4591. Aí esse livro é muito legal, esse livro aqui, porque ele tem uns modelos, tem uns formulários, e é um livro bem escrito, além de ter modelo, é um livro muito bem escrito. E também temos aqui o livro Responsabilidade Civil na Incorporação Imobiliária, Everaldo Augusto Kambler, que é um livro assim, menorzinho, relativamente simples, mas é um livro assim, que dialoga bastante com essas principais temáticas, né? Então, aqui só algumas recomendações, claro que tem farto material bibliográfico em relação ao assunto, mas eu particularmente gosto e recomendo muito estes livros que eu acabei de mencionar. Bom, gente, então, incorporação imobiliária, já falando efetivamente sobre o tema, para a gente poder entender, é aquela coisa que eu havia antecipado. A incorporação imobiliária, ela precisa ser vista, ou talvez a forma mais fácil de entender isso, porque tem gente que realmente tem dificuldade, é porque assim, a incorporação ela pode ser visualizada como se fosse um pré-condomínio. Por que pré-condomínio? Porque nem todo condomínio foi em algum momento incorporado. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, por exemplo, a possibilidade de um sujeito, eu, Aurélio, se eu tivesse dinheiro, eu construía um prédio no centro de Belo Horizonte, lá com 50 apartamentos, e eu podia alugar os 50 apartamentos, sendo eu, Aurélio, proprietário de todos eles. Nesse caso, você não fala de um regime condominial. Só que se eu, Aurélio, quiser, por uma razão qualquer, fazer uma instituição de condomínio e vender as 50 unidades para 50 pessoas distintas, eu vou ter que fazer o quê? Uma venda e uma instituição de condomínio. Veja, o prédio já está pronto, eventualmente ele estava até lá integralmente alugado para 50 pessoas distintas, só que eu arrumo 50 compradores, para cada unidade. E aí eu vou ter que fazer uma instituição de condomínio. Por quê? Porque até então o prédio pertencia integralmente a Aurélio e agora eu quero vender para 50 pessoas. Só que como tem áreas comuns ali, não tem como a pessoa chegar no apartamento sem passar pelas escadas, pela portaria, pela garagem, etc. Tem que fazer aquela divisão de partes comuns e partes privativas. Partes privativas é aquilo que a gente chama de área de vassoura, ou seja, aquela área da porta para dentro da sua casa, do seu apartamento, que você pode varrer, por isso que a gente fala de área de vassoura. Então, nesse caso, eu faço uma instituição de condomínio e aí cada uma daquelas pessoas passa a ser proprietário em comum, em regime condominial. Então, só estou falando isso porque nem todo condomínio de prédio ele foi necessariamente incorporado. Então, isso aí a gente precisa ficar com essa informação, depois a gente volta nela. Aí, lembrando que a gente tem diversas espécies de condomínio, conforme previsão legal. Código Civil, nós temos lá o voluntário, o necessário, temos lá o condomínio edilício, que é, vamos falar assim, a grande estrela aí da noite, que a gente fala, o condomínio de lotes, e aí também temos a figura do condomínio urbano simples, que é uma inovação trazida aí, inovação legislativa, porque já tinha umas gambiarras, mas vem lá com base na Lei 13.465 de 2017, que essa lei aí é chamada, por alguns, chamada por Estatuto Fundiário, que é a lei que fala da REURB, a regularização fundiária urbana, de interesse social, de interesse específico, e por aí vai. Mas o fato é que ela traz essa situação aí do condomínio urbano simples, ela traz também lá o direito real de laje, então, enfim, ela mudou também a lei 95.14 de 97, a lei da alienação fiduciária, tornou mais rígido ao devedor fiduciante. Então, assim, é uma lei também assim, até polêmica, tem até algumas invocações de inconstitucionalidade, mas é bom também a gente conhecer que essa lei versa esse assunto. Aí temos várias hipóteses ou vários casos aí de condomínio. E aí a gente precisa entender exatamente isso, que o produto final da incorporação é um condomínio edilício.
Então, nós vamos ter lá apartamentos, casas geminadas. Geminadas, para quem não sabe a origem da palavra, essa palavra geminado vem de gêmeos. Casas gêmeas geralmente são aquelas que têm a planta em comum. Aí a planta dessa casa é exatamente a planta da outra, ela é dobrada, né? Por isso que fala que são casas gêmeas, ou ela é dobrada dessa forma, ou então ela é repetida uma ao lado da outra, mas são casas iguaizinhas, e geralmente elas são gêmeas também, porque elas compartilham normalmente uma parede em comum. Pode ser também um condomínio lá, salas, lojas, galpões industriais e por aí vai. Então, o conceito de incorporação imobiliária, para a gente poder entender e afastar qualquer dúvida, e repito, eu vou insistir nisso, na maioria das vezes que alguém lá, um pseudo-incorporador, faz uma gambiarra, na maioria das vezes a gente resolve com a própria leitura e compreensão desses dispositivos legais que a gente vai repassar. Então, para efeitos dessa lei, a Lei 45/91, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para a alienação total ou parcial de edificações em conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Então, quando a gente vê aqui, unidades autônomas, a gente já vê aqui, a gente já visualiza a figura do quê? Do condomínio. Por isso que se fala, é um pré-condomínio. Por quê? Porque no futuro ele tem que ser um condomínio edilício. Senão não é incorporação imobiliária. A priori, não. Outra coisa, tem que ter alienação total ou parcial. Então, isso aqui é muito importante. E essa alienação, ela tem que ocorrer. Eu vou até já passar nesse slide, depois eu volto no anterior. Então, nós temos esses elementos aqui dos próprios dispositivos, o 28 e 29, para a gente poder entender quais são os elementos que vão configurar uma incorporação imobiliária. Então, o elemento objetivo é exatamente aquela prática ou aquele ato que eu mencionei aqui. A atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial. Então, esse é o elemento objetivo. Só que nós temos que entender também que tem uma diferença entre construtor e incorporador. É claro que, em muitos casos, o incorporador ou a incorporadora assume também a condição de construtor. Por quê? Porque se ela não fizer isso, ou se o incorporador não fizer isso, vai ter que contratar um construtor e vai ter que pagar por isso. Normalmente um contrato de empreitada, etc. E isso pode resultar em vamos falar assim, um custo excessivo e que acaba assim, retirando o lucro. Então, nada melhor do que o próprio incorporador ser também o construtor, mas isso nem sempre ocorre. Então, o incorporador ele pode simplesmente organizar toda essa transação de começar a vender as unidades, aquelas unidades no futuro elas vão ser integrantes de um regime condominial, e é importante que essa venda ocorra antes do término da construção. Aqui em Minas, e até onde eu sei, no Brasil inteiro, é considerado o término da construção a data da expedição do habeas. Expediu o habeas, a obra, para todos os efeitos, está considerada concluída. Eu falo assim, que para todos os efeitos, porque eu já me deparei na advocacia, caso de grande construtora, que ela havia obtido o habeas, mas a obra, a rigor, não estava pronta. Não estava pronta, estava longe de ser considerada uma obra concluída, mas eles conseguiram, de alguma forma, lá o habeas. Varia bastante entre os municípios. Quais os requisitos necessários para a emissão do habeas? Estou falando habeas, mas geralmente é chamado de baixa de construção, certidão de baixa, e também os municípios eles vão variar
em relação a essa nomenclatura. Basicamente, o habeas é realmente a certidão que a obra foi concluída. E detalhe, a prefeitura não olha a qualidade, ela não olha se a obra está bonitinha, se está bem pintado, não olha nada disso. Geralmente, o fiscal ele vai simplesmente verificar se aquele projeto que foi aprovado na prefeitura ele foi executado daquela forma. Se tem lá problema de infiltração, se tem problema de qualidade, se tem outras questões, o piso está mal colocado, isso aí geralmente eles não olham, eles olham lá aqueles requisitos mínimos, geralmente olham aquelas questões, aquelas áreas que são chamadas áreas molhadas, verificam lá os espaços de garagem, a questão do passeio, a distância e por aí vai. Então, geralmente são esses os requisitos. O fato é que, para configurar uma incorporação imobiliária, a gente precisa entender isso, que a incorporação ela vai ser configurada desde que essa alienação do imóvel, que no futuro vai pertencer a um condomínio edilício, ela se dê antes da data do habeas. Porque se der depois, incorporação não é, pelo menos para termos legais, não é. Isso vai retirar a responsabilidade daquele construtor ou daquela empresa em relação, por exemplo, aos vícios da obra? Claro que não. Tem todo um sistema de direito civil, do direito consumidor, então não é isso que eu estou dizendo, mas a rigor, incorporação imobiliária não é, porque não atende aos requisitos. E aí, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção sobre um elemento formal, porque pelo regime da 4591, a gente percebe que o registro da incorporação é um elemento muito importante. Porque, a rigor, se a gente fosse trabalhar dentro de uma lógica da normalidade, o registro da incorporação é que vai realmente dar aquele pontapé inicial ao empreendimento. E, a partir dali, o incorporador vai poder fazer o anúncio, vai poder firmar contratos particulares e por aí vai. Antes disso, ele sequer pode fazer. Só que a gente sabe que isso ocorre muito. Eu digo para vocês, colegas cariocas e de todo o Brasil, que aqui em Minas, por exemplo, eu já cansei, estou careca de ver construtora, incorporador, grande mesmo. Vamos falar assim, de grande porte, que faz ou já fez a venda sem registro de incorporação. Então, às vezes, aproveitando um determinado momento imobiliário propício, vai lá, compra um lote, às vezes tem algum tipo de pendência, eu já vi todo tipo de pendência. APP, área de preservação permanente, eu já vi problema com inventário, que não havia sido inventário do sujeito, e os herdeiros não haviam finalizado, então, a rigor, não tinha ainda finalizado aquele registro imobiliário, dado o princípio da continuidade, e com isso, posteriormente, fazer o registro da incorporação. Então, assim, a gente vê de tudo, né? Aí consegue lá na prefeitura aprovar o projeto, a toque de caixa, e começa a comercializar aquelas unidades, sem registro de incorporação, conforme determina o artigo 32 dessa lei que a gente está examinando, a 4591. Mas isso, ou seja, a ausência de um registro de incorporação, a gente pode dizer que isso é um elemento essencial, e se não tem incorporação, incorporador não é isso, não é isso. Então, a atividade da venda é que vai configurar e vai atrair a responsabilidade da incorporação. Se ele, incorporador, não promover o registro, isso é só mais um elemento para poder configurar a falta dele. Inclusive, assim, por exemplo, se dependendo da situação, pode ser até configurada uma conduta ilícita, né, uma contravenção, e, além disso, uma situação de ilícito civil. E, na minha visão, mais do que suficiente, se o consumidor quiser se retirar daquele negócio, quando ele souber que foi vendido sem registro de incorporação, na minha visão, ele pode formular de imediato pedido de distrato, obviamente sem ter que pagar qualquer tipo de penalidade por isso, porque o próprio incorporador que errou ao lançar aquele empreendimento sem que tenha providenciado previamente o registro da incorporação. Beleza, prosseguindo,
Deixa eu só voltar aqui no artigo 29, que aqui também a gente vê a figura do incorporador, que é aquilo que eu disse, normalmente, por essa análise fria, a gente já mata muita coisa. Ó. Incorporador, pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, dentro daquele conceito lá de atos de comércio ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisso efetivo à venda de frações ideais em edificações a serem construídas ou em construção, sob regime de condominial. Então, veja, pela leitura do artigo 29, a gente mata a charada, a gente percebe que pode ser pessoa física. Aliás, os livros mais clássicos de incorporação imobiliária, do Chalou, do próprio Caio Mário, eles relatam que antigamente, antes da Lei 4591, e por isso a necessidade dessa lei, mas antes da lei, tinha lá a figura do armador. O armador era o cara que começava a vender, vamos construir um prédio aqui legal e tal. Ele pegava dinheiro de um monte de gente, às vezes nem era proprietário do terreno, sumia no mapa, sumia no mundo, e ninguém achava o cara mais e tal. Então, tinha uma dificuldade em relação ao próprio enquadramento. E aí veio a Lei 4591 exatamente para poder determinar que, mesmo sendo uma pessoa física, e se ele simplesmente compromissar ou efetivar a venda de frações ideais, ele está enquadrado na figura de incorporador. Ainda que ele não seja o construtor. Embora, vejam aqui, eu não sei se está aparecendo o meu mouse e o meu ponteiro, que embora não efetuando a construção. Mas eu sou pessoa física, eu só fiz lá o compromisso para poder vender, para as pessoas se organizarem, e o construtor ou a construtora é outra pessoa jurídica, não interessa. Se você fez isso, você está enquadrado na figura de incorporador. Beleza? Os tipos mais comuns, tá, de incorporação ou de contrato é o chamado contrato a preço fechado e o contrato por administração. Eu vou falar primeiro da administração, vou inverter, que eu acho que aí fica mais fácil entender. O contrato por administração, geralmente as pessoas se reúnem e contratam uma empresa para que essa empresa faça essa empreitada. Ocorre que, geralmente, a empresa... Claro que assim, o mercado imobiliário é muito rico, mas assim, a gente vê isso com grande recorrência. Nessa situação, o incorporador ele vai cobrar. É claro que, geralmente, às vezes também já tem um produto e tal, mas o fato é que ele vai vender o projeto, só que ele não vai receber efetivamente vamos falar assim, um ágio ou um lucro em relação ao negócio decorrente da própria remuneração da compra do imóvel. Não é isso. Então, ele vai agir muito mais como um administrador da obra. Aqui em Minas, por exemplo, é muito comum a obra por administração ter uma taxa de 15% a 20%. Significa o seguinte, trocando em miúdos, se a obra lá com, 80 apartamentos vai custar 10 milhões de reais, 10 milhões de custo de construção, ferragem, elevador, cimento, tijolos, cerâmica, e por aí vai. Ou seja, a obra em si vai ficar lá 10 milhões de reais, vem esse incorporador e ele cobra um valor para administrar essa obra, para conduzir essa obra até o final, ainda que ela não seja necessariamente consultor, repita-se. E aí cobra lá, por exemplo, 15%. Aí vai ganhar 1,5 milhão para poder administrar as questões e tal, e fazer toda essa organização. Então, essa é a obra, contrato por administração, percentualmente, aqui em Minas, a incidência é muito menor do que no caso do preço fechado. Porque a obra por administração pressupõe, inclusive, uma comissão de representantes
dos adquirentes, pressupõe que as pessoas elas vão lá controlar ou pelo menos monitorar, fiscalizar. Ah, não, esse mês a gente precisa comprar ferragem, porque ferragem está barato, vamos aproveitar e comprar de uma vez. Ah, não, vamos comprar o elevador, que é muito caro, geralmente é um item muito caro do prédio como um todo, vamos aproveitar e tal, e por aí vai. Então, assim, pressupõe um engajamento muito maior. Diferentemente do contrato a preço fechado. O preço fechado é o seguinte: a Aurélio quer casar, quer mudar de casa, etc. Eu vou lá numa dessas grandes construtoras, procuro o bairro que eu quero. Ah, quanto que é esse apartamento? Ah, esse apartamento é 550 mil. Dou lá uma entrada, geralmente, né? Nem sempre assim, mas geralmente dou lá um sinal, por exemplo, 50 mil, e aí depois de 2 anos que vai ficar pronto, vai sendo atualizado o valor, mas daí 2 anos a obra vai ficar pronta, eu pago o restante, ou à vista, ou mediante o financiamento, ou algo que o valha, e pronto, recebi o apartamento. Eu não estou preocupado com o preço de ferragem, eu não estou preocupado com nada. E isso é importante, porque, veja, no preço fechado, o ônus, inclusive, do aumento do custo construtivo, o ônus, a priori, é de quem? É do incorporador. É claro que tem um índice aí que o incorporador vai lançar no contrato para poder acompanhar a própria variação do preço dos insumos. E, normalmente é utilizado o INCC, o Índice Nacional de Custo de Construção, ou então o CUB, que é o custo unitário básico do próprio Sinduscon, que é lá de cada estado, de acordo com o tipo de obra, o tipo de padrão construtivo, etc. Mas o fato é que precisa chamar a atenção. No contrato a preço fechado, se o custo construtivo ele variar muito, acima, inclusive, daquela inflação setorial, ou seja, o preço efetivo da construção variou 20% e o INCC aumentou só 11%, de quem que é esse ônus? Esse ônus é do incorporador, na obra, no contrato a preço fechado. Na obra por administração, se o insumo subir, de quem que é o ônus? O ônus é dos adquirentes. Por quê? Porque o incorporador, ele está simplesmente administrando a obra. Então, se a ferragem estava 200, passou para 500, problema de quem está comprando. Olha, infelizmente, subiu de 200 para 500, a gente vai ter que comprar. Ah, mas isso vai aumentar. Não interessa, problema de vocês. Né? Então, isso aí é importante também a gente entender isso. O mais comum, claro, é preço fechado. A maioria das pessoas não se envolve, inclusive, com a obra. Aqui, gente, aquilo que eu estava dizendo, até antecipei, vou passar isso aqui mais rapidinho, a documentação para fins de registro de incorporação, para fins de cumprimento da obrigação legal, o artigo, tem previsão no artigo 32 da 4591, que só vai falar o seguinte, ó, o incorporador somente poderá, tá erradinho aqui, mas é isso mesmo, por causa da lei, tá? Isso aqui é cópia. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente de registro de imóveis os seguintes documentos. E aí, a lei ela vai apresentar lá uma série de documentos, é um rol extenso, exatamente para poder gerar também segurança jurídica para quem está comprando. Exatamente para poder fugir daquele cenário anterior que tinha lá o armador, que ele não tinha muita responsabilidade. Então, ele vendia a coisa meio que aos trancos e barrancos, as pessoas, às vezes, com uma expectativa de lucro, compravam aquilo também sem maior reflexão, sem consultar um advogado, e aí era uma convergência de erros, acabava gerando um prejuízo grande aos consumidores. E aí a lei exige que sejam protocolados no cartório de registro de imóveis todos aqueles documentos. Aí eu não transcrevi aqui não, para a gente ser um pouco mais dinâmico, mas a ideia é falar sobre, primeiro, a titularidade do terreno, a questão dos projetos, a questão da idoneidade financeira do incorporador. Então, tem todo vamos falar assim, um conjunto de requisitos para você demonstrar que aquela transação é saudável.
porque senão realmente você cria a possibilidade de uma série de estelionatários realmente atuarem no mercado imobiliário. E percebam, isso é muito importante, quando o consumidor, o interessado, ele está comprando um imóvel de incorporação, ele está comprando uma ideia, ele está comprando um projeto, que ele está comprando algo que não existe a rigor, a maioria das vezes, ou não existe ou está em construção. Então, por exemplo, eu tenho diversos casos aqui de obras não entregues em Belo Horizonte, pessoas que pagaram em 2009, por exemplo, mais de R$500 mil à vista no dinheiro, e a pessoa hoje, nós estamos em 2020, mais de 10 anos, a pessoa não recebeu nada, absolutamente nada. Você chega lá no local onde era para ter um prédio, um empreendimento com 140 unidades, você tem um burrinho pastando, e tem mesmo. Tem lá uns cavalinhos e tal, pastando, que é puro mato, não tem nenhum tijolo colocado. Então, isso mesmo tendo a lei de incorporação para poder regular. Mas a ideia é exatamente que quando você está comprando na planta, você está comprando um projeto. E aí você precisa exatamente de protocolar série de documentos. Aqui falar rapidinho, só para quem não conhece, mas tem lá toda uma diferenciação entre os cartórios. Eu falo muito isso aqui, mais com aluno mesmo de graduação, a maioria dos advogados sabem disso, porque existe lá as competências dos cartórios, mas é só mostrando aqui que cada cartório tem a sua especialização e, óbvio, a questão da matrícula em si, do registro, vai estar sempre lá no cartório de registro de imóveis. Lembrando que a gente tem a diferenciação entre registro e averbação, tudo conforme a Lei 6.015, a matrícula. Eu sempre gosto de fazer essa analogia como se fosse uma carteira de identidade ou CPF, fazendo uma analogia entre o imóvel e nós, pessoas naturais, seres humanos, porque lá vai constar as informações. Então, assim, eu sei que é bem trivial isso, é bem incipiente, mas tem algumas pessoas que ainda, mesmo na área imobiliária, ainda acham que tem, por exemplo, você vai num cartório e fala assim, eu preciso de uma autorização. Não, o registro é público, você não precisa de nenhuma autorização, por exemplo, para formular um pedido de matrícula, porque, afinal de contas, é a lei de registros públicos, ou seja, tem todo um princípio da publicidade em relação a isso. A diferença básica entre atos de registro e ato de averbação é que os atos de registro são aqueles que eles importam realmente uma modificação mais substancial na condição do imóvel. A questão da permuta, a incorporação, compra e venda e por aí vai. Enquanto que a averbação, normalmente, é um ato mais simplório. Por exemplo, a alteração de regime de bens, muda lá o nome da rua, patrimônio de afetação, tinha lá, pode ser coisa muito importante também, por exemplo, tinha lá uma indisponibilidade, a verba, uma liberação daquela indisponibilidade, por aí vai. Mas, geralmente, o ato de registro ele é mais, vamos falar assim, mais importante do ponto de vista de substância em relação à averbação. Lembrando, né, gente, que tem toda uma tratativa do patrimônio de afetação. A afetação ela vai surgir aí porque teve aquele que a gente chama de efeito bicicleta, que as incorporadoras elas começavam a vender à torta e direita, sem um controle de caixa de cada obra, aí começava a usar a equipe de uma obra em outra obra, material de uma obra em outra, ou então, às vezes, não conseguia terminar um prédio por falta de recurso, aí qualquer alternativa que eles tinham, vamos lançar outro prédio, porque com recurso, os novos recursos desse lançamento, a gente termina o anterior e bola para frente. Só que aí ficava a bicicleta, né? Ou seja, você ficava lançando empreendimentos para poder encerrar o anterior. Só que um belo dia, para de pedalar, a bicicleta cai, foi o que aconteceu, todos mundo sabem, no caso em Col, que estima-se aí mais de 30, 40 mil famílias no Brasil ficaram sem apartamento, porque realmente ela tinha toda uma confusão patrimonial. E aí, com base nisso mesmo, na falência da construtora Incol, alguns falam fenômeno Incol, né?
exatamente foi proposta a uma MP e depois uma lei, exatamente para poder resolver esse problema, de forma que o patrimônio de afetação é uma tentativa de segregar o patrimônio de cada obra. O grande problema é que é algo opcional por parte do incorporador. Ele escolhe fazer ou não, ou submeter ou não aquela obra, aquele empreendimento ao regime de afetação. Se ele o fizer, tem que ter uma comissão de representantes para poder fiscalizar o patrimônio, tem que ter contabilidade própria, tem que ter conta bancária específica daquele prédio, exatamente para poder evitar que recurso de um saia e vá para o outro, né? Aquelas unidades também elas se tornam impenhoráveis a credores externos, então se tiver um funcionário que trabalhou em outra obra, entra com uma ação trabalhista e penhora determinada unidade ou empreendimento na matrícula mãe, não interessa. Tem lá o patrimônio de afetação, você vai criar uma blindagem patrimonial, uma segregação patrimonial em relação àquele empreendimento. Aqui, gente, só apresentando aqui uma matrícula, porque, sobretudo para quem está mais iniciante aí e tal, conforme eu disse, a minha pretensão aqui é eventualmente ajudar também, né, esclarecer aí para um estudante, alguma pessoa que está mais iniciando. Nós temos aqui, de acordo com o sistema, registrar os livros, né, no cartório de registro de imóveis, e aqui nós temos aqui o livro 2, que é exatamente aquele que indica, ou que consta nele as matrículas e as informações do imóvel. Isso aqui é importante o seguinte, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa do imóvel, você quer indicar lá para o seu cliente se ele pode ou não comprar um determinado imóvel, só que às vezes o próprio cliente não recebeu tantas informações, está meio perdido, o vendedor também às vezes não sabe, está querendo fazer um contrato de gaveta. Você fala assim, não, eu vou pesquisar o imóvel. Você vai lá identificar qual que é o cartório, antes de tudo. Em BH, por exemplo, nós temos 7 cartórios de registro de imóveis, cada cidade mineira costuma ter um próprio cartório, ou às vezes, dependendo do tamanho, tem mais de um. Então, você vai identificar o cartório, geralmente tiver essa informação assim em cima, e aí tem lá o número da matrícula. Normalmente também pela própria localização, endereço, bairro, geralmente o cartório fornece também. Aí tem lá aqui a matrícula, e aí a matrícula vai identificar ou indicar que tipo de imóvel que é aquele. No caso aqui, ó, lote 39, do quarteirão 63, vai vir falando quem que é o proprietário, e aqui, ó, registro anterior, porque geralmente é de uma gleba anterior, ou eventualmente até de uma fazenda anterior, ou de um prédio, por aí vai. Então, vai ter essas informações básicas sobre o imóvel e vai ter toda aquela cadeia registral, registro 1, registro 2, registro 3, vendeu para fulano, vendeu para o ciclano, teve incorporação, teve isso, teve aquilo, etc. Lembrando que é muito importante também se acautelar em relação à data que essa matrícula é expedida, porque, por lei, o prazo de validade dela, para a maioria dos atos, é 30 dias. Então, tem um ou outro ato, por exemplo, questão de casamento, geralmente o pessoal aceita aqui em Minas com 90 dias ou 180, mas a validade efetiva da matrícula é 30 dias, e aí vem constando aqui no finalzinho lá da matrícula, normalmente vem informando aqui a data que ela foi emitida, e aí você tem exatamente essa informação, porque passou de 30 dias, já corre um risco de ter uma nova averbação, um novo registro, uma pré-notação ou algo dessa natureza. Então, aqui, ó, mais um exemplo, R1, compra e venda. Ó, transmitente, fala quem que vendeu e quem que está adquirindo, valor, etc. R2, ou seja, o outro registro. E vai sempre dessa sequência, R1, R2, AV3, AV4, R5. Então, não é na sequência de R's ou sequência de AVs, não, é sempre na sequência integral. R ou AV de forma indistinta. E aqui, por exemplo, sempre que tiver incorporação imobiliária, vai constar também esses atos, falando quem, aqui no caso, quem protocolou o memorial de incorporação,
vai falar data e vai falar lá das condições básicas, né? Aqui em Minas, por exemplo, até por causa do provimento do TJ, normalmente a pessoa faz não só a instituição do condomínio, mas é feito também um pequeno memorial do que vai constar naquela incorporação, etc. E aí isso é levado a registro, isso é mais ou menos padronizado no Brasil inteiro, mas geralmente consta dessa forma. E em alguns casos, alguns cartórios, eles gostam também de lançar lá o quadro das unidades, as frações ideais. Inclusive, a própria lei, ela exige também como ato de arquivamento o chamado quadro ou quadros da NBR, tá? Que são as normas técnicas que vão lá indicar a questão de fração ideal, vaga de garagem, por aí vai. Então, aqui, desenhando, né? O que é incorporação imobiliária, como que isso vai ficar bem visualizado, para a pessoa não esquecer nunca mais se a pessoa tem alguma dificuldade. Então, está lá o incorporador, ele se depara lá com uma quadra, uma determinada localização que ele acha interessante, fala assim, eu quero empreender aqui, quero fazer uma obra. Ele vai lá, descobre lá vários lotes, 3, 4, 5, lote 6, lote 13, 14, fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um grande empreendimento aqui. Só que aqui, ó, nesse cenário, cada lote tem uma matrícula individualizada. Aqui é do fulano, o lote 4 é do ciclano, o 5 é do beltrano, e por aí vai. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, a rigor, vai ter que comprar de todo mundo, comprar todos esses lotes aqui. Depois ele vai ter que, aí ele, incorporador, ele vai se tornar proprietário, a princípio, né? Ele vai se tornar proprietário de todos os lotes, ou então promissário, comprador, geralmente é proprietário. E aí ele vai unificar a matrícula. E aí vai deixar de ter uma matrícula para cada lotezinho desse e vai passar a ter uma matrícula única, que a gente chama de matrícula-mãe para aquilo que era diversos lotes. Aí passa a ter uma só. Você mete o prédio lá, constrói o prédio, bonitão. Vocês estão vendo aí que mineiro desenha bem demais da conta, né? Aí você faz o prédio, né? E aí, depois disso, que o prédio está pronto, tem o habites, só fazer uma ressalva. Vou falar isso, depois eu faço a ressalva. Depois que tem o habites, abre-se a matrícula individualizada. Então, o apartamento vai ter uma matrícula, isso aqui vai ter outra, e por aí vai. Então, cada apartamentozinho vai ter a matrícula individualizada. E lembrando que, se você quiser saber informações do empreendimento anterior, você vai lá no registro anterior, que vai ter lá exatamente a informação dessa matrícula aqui, que a gente chama de matrícula-mãe. Tá? Só um detalhe, eu falei que é na data da expedição do habites, mas isso aí a gente tem que entender isso melhor. Por exemplo, em Minas, depois de um provimento do TJ de Minas, foi determinado que você já abre ou já pode se abrir a matrícula individualizada na data que é feito o registro da incorporação. Então, não precisa de habites e não precisa averbar a CND para você fazer essa matrícula individualizada aqui. Vejam que é uma ficção jurídica. Então, você está criando uma matrícula individualizada de um prédio que, a rigor, ele nem existe fisicamente, mas você está lá. Isso, inicialmente, era feito para o plano associativo, o de apoio à construção, sobretudo associativo da Caixa Econômica. E aí você criava lá as matrículas, por quê? Porque o sujeito tinha que financiar. Não tinha como ele financiar aqui se tinha ou se havia apenas uma matrícula única. Então, precisava abrir a matrícula individualizada e aí cada adquirente conseguiria fazer o financiamento em nome próprio. Aí tem lá toda uma questão de construção, vai o engenheiro da Caixa mensalmente para poder medir, para poder liberar o recurso e tal, aquela coisa toda. Mas, então, eu espero que a incorporação, esse conceito básico, esses elementos mais basilares tenham ficado bem claros para todos. Principais obrigações, aí já caminhando para a reta final aqui da minha fala, principais obrigações do incorporador e alguns direitos. Então, primeiro, vender somente após o registro da incorporação. Lembrando que, pela lei,
o artigo 35, existe a possibilidade de aplicação de multa para quem vende sem registro de incorporação. Eu, Aurélio, como advogado, eu já ganhei algumas causas dessa natureza. E não é valor baixinho. Por quê? Porque lá dá a entender que é metade do valor pago até o registro da incorporação. E já teve cliente meu que, por exemplo, pagou R$300 mil. Então, a rigor, a multa é 50% disso. Está na lei. Tem juiz que acha que se a obrigação principal foi cumprida, ou seja, se a obra foi concluída e tal, não se aplica essa lei, mas tem algumas variações aí de entendimento jurisprudencial. O fato é que eu já dei muita prensa em incorporador com base nessa vedação, ou seja, você não pode anunciar e você não pode firmar o contrato particular se você não tiver promovido de maneira prévia o registro da incorporação. A rigor, inclusive, é conduta criminosa também. Claro que a gente sabe que não dá nada, mas, enfim, a rigor tem esse fator também. Preservar o patrimônio de afetação, se tem, né? Se for o caso de afetação, aquilo que eu disse, então ele tem que conservar aquilo. Mas também já me deparei com vários casos que tem a afetação na matrícula do empreendimento, na matrícula mãe, só que não tem, por exemplo, conta bancária específica para o empreendimento. Já me deparei com isso também. Eu penso que é uma situação muito fraudulenta, mas acaba ocorrendo também em alguns casos. Executar a obra dentro do prazo previsto, isso aqui é a obrigação principal, né? Não temos dúvida. E aí nós temos o repetitivo, vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Executar a obra conforme o projeto e memorial descritivo, inclusive são documentos básicos exigidos pelo próprio cartório. Por quê? Porque é muito comum também falar que a obra vai ser de uma qualidade, depois entrega de outra, porque esses itens de acabamento são muito caros, e se houver uma redução da qualidade, acaba que o incorporador pode ganhar muito dinheiro com isso. Então, precisa observar bem o projeto, tanto o projeto, claro, quanto o memorial descritivo, que é mais essa parte de acabamento mesmo. Executar a obra com qualidade, não pode ter vício, não pode ter pé direito abaixo do mínimo legal, a gente já se deparou com isso também em BH, o mínimo aqui do pé direito é 2,60, a gente já foi em apartamento com 2,45, e aí parecia lá um forno, porque realmente ficava muito quente, só para dar um exemplo trivial, infiltração, e por aí vai. E regularizar toda a obra, ABIT, CND, matrícula individualizada, porque eu já vi também algumas tentativas em contrato particular de transferir essas obrigações para o consumidor também. Então, a gente precisa lembrar disso. Algumas questões delicadas aqui, só para a gente falar rapidinho. Muito problema com vaga de garagem, muito problema, porque é comum aí, sobretudo no caso das grandes consultoras, incorporadoras, é muito comum também o vendedor que está ali na ponta de venda mesmo, está ali no stand de venda, o cara se empolga, tem que bater meta, tem que ganhar corretagem e tal, enfim, a comissão da venda, e aí, às vezes, ele vai mudando vaga de garagem. Eu já me deparei com alguns casos também de, por exemplo, promete 2 vagas livres, vai ver uma vaga livre ou até presa, ou às vezes nem tem uma segunda vaga e por aí vai. Lembrando que a vaga de garagem ela impacta aí significativamente não só no preço, mas na própria negociabilidade do imóvel, que, por exemplo, às vezes tem lá 3 quartos, mais uma vaga só. Isso não é normalmente um apartamento bom para transação. O ideal é que tenha 2, né? Então, tem todos esses aspectos aí. Alteração de projeto, já cansei de ver a alteração do projeto. A lei determina que essa alteração precisa ser unânime. Então, vendeu a primeira unidade, pode ser uma unidade em 200. Se alterou o projeto, ou melhor, se quer alterar o projeto, tem que ter a autorização, a anuência dos compradores, óbvio. Já vi um caso em Nova Lima, que é aqui pertinho de BH, a empresa ela alterou as vagas de garagem e alterou outros itens do projeto, e aí as vagas de garagem que eram cobertas, só que não tinha mais área líquida para poder explorar e tal, uma série de problemas.
E aí o que ela fez? Ela meteu uns toldos, assim, uma coisa horrorosa, e era um empreendimento que era para ser de um, não é altíssimo nível, não, mas era um empreendimento que era para ser de relativo luxo, assim. E aí ficou uma coisa horrorosa, os carros lá com aquele negócio, assim, parecia uma lona, né? Mas para quê? Para poder falar que a vaga era coberta, né? Vícios construtivos tem demais. Aqui eu arriscaria dizer que todas as consultoras que eu já trabalhei contra, né, na verdade, eu já vi vícios assim, inclusive prédios de alto padrão, prédios de apartamentos aí comercializados hoje em torno de 2,5 milhões, 3 milhões, com alguns vícios, às vezes vícios até grosseiros. E é uma demanda que o consumidor muitas vezes tem. Normalmente, o que eu recomendo, quando o cliente procura o escritório e começa a falar desse assunto, eu já falo assim, vamos fazer um laudo, você vai contratar uma empresa, um engenheiro, o cara é foda, o cara é bom, ele vai chegar lá, vai fazer uma vistoria hidráulica, elétrica, vai fazer uma vistoria de construção. Por quê? Porque o Aurélio é advogado, então se eu chegar no apartamento, eu vou ver lá uma coisa ou outra, só se for uma coisa muito grosseira. Mas quando vai um engenheiro naquela obra e faz um laudo detalhado, geralmente a maioria dos laudos de unidades individuais, a maioria tem mais de 10 itens de inconformidade. E no caso de prédio de áreas comuns, eu já vi laudos com mais de 200 itens de não conformidade. Ou seja, o cara vai lá, faz uma vistoria nas áreas, está tudo errado. E o cara vai indicando as normas técnicas, né, na MBR e tal, e obviamente que isso aí você está preparando o terreno para você entrar com uma ação de vício construtivo, seja do condomínio, ou seja da unidade individual. A questão do distrato, teve uma lei relativamente recente, a Lei 13.786, que é a chamada Lei do Distrato Imobiliário, está dando pano para manga. Tem até umas tentativas já legislativas para poder alterar esse diploma normativo, porque enrijeceu demais o cenário, a posição do consumidor perante o construtor. Fala-se que, me recordo agora se foi 2016 ou 2015, alguma coisa assim, fala-se que o número de distratos ou de desistências no mercado imobiliário, de imóveis na planta, chegou em torno de 30% ou 40%, alguma coisa assim. E por isso mesmo teve esse contramovimento. Tem gente que gosta, né, lá do filme O Império Contra-Ataca, né? Teve esse contramovimento para poder as consultoras aprovarem um diploma normativo para poder regular essas situações. E porque assim, por que disso? Porque a maioria dos julgados entendia que no caso de desistência, o sujeito pagou lá R$100 mil, e quer desistir, não quer continuar mais. Às vezes, ele conseguia receber 90 mil atualizados. Então, ele tinha uma retenção de 10%, ou 15%, ou 20%. Vamos botar aí que a média é de 15% a 20% de retenção, que seria aquilo para poder cobrir as chamadas despesas administrativas. Só que isso para os consultores ou para as incorporadoras era insuficiente, sobretudo porque às vezes tinha questão da comissão de corretagem no meio e tal. E aí foi aprovada a Lei 13.786, que endureceu as regras, e a depender do cenário, se tiver patrimônio de afetação, ou dependendo do valor que deu de entrada, o consumidor pode ser compelido, se ele quiser desistir, pode ser que ele não receba nada, porque ele tem que arcar com os custos de corretagem, a devolução de, a priori, 25% de retenção, podendo chegar a 50% no caso de patrimônio de afetação, e ainda tem outros possíveis custos, por exemplo, a questão da taxa de fruição. O fato é que foi uma lei mais feita para poder, vamos falar assim, controlar de alguma forma, regular, mas ao mesmo tempo mais para poder agradar aí realmente os anseios dos empreendimentos, dos incorporadores. E aí nós temos também o caso de atraso de entrega de obra, que aí é uma discussão mais antiga e tal, teve esse boom imobiliário, e aí foi formado o RESP, que, repito, voltando àquele assunto, foi formado
um entendimento, na verdade foi discutido, sobre a possibilidade ou não da aplicação inversa da multa. Então, ou seja, o consumidor tem que pagar 1 milhão de multas, tem que pagar um monte de penalidades, sujeito à rescisão, etc, etc. E aí o construtor, ele atrasa lá 3, 4 anos. Eu vi isso, eu vivenciei isso. A rigor, eu tenho clientes meus que estão com... A construtora que já quebrou, já faliu, estão há 12 anos esperando imóvel. E aí não paga nada e tal, né? Se for ver o contrato. Aí o judiciário teve que decidir essa matéria, tinha também muito entendimento distinto, alguns falando que tinha que pagar aluguel, outros falando que tinha que pagar uma multa mensal e por aí vai. Então, muitas diferenciações em relação a isso. E aí foi julgado o resto, o tema 971, falando da possibilidade da inversão, ou seja, se tem previsão de multa só contra o consumidor, pode ser de alguma forma invertida ou criada uma multa contra o incorporador em caso de atraso de entrega de obra. Tá? Aqui, gente, eu estou só fazendo aqui uma simulação do jeito que está na lei, só para poder mostrar para vocês, para ilustrar aqui, que também essa questão do atraso, eu não sei se foi tão interessante assim, do jeito que foi formado jurisprudencialmente. Explico. Pela lei do distrato, o valor da indenização é sobre aquele percentual pago, ou sobre aquela quantia paga. Então, para dar um exemplo ilustrativo, valor do apartamento, R$500 mil, que é um valor, aqui em Minas, um valor bem razoável, assim, de média de imóveis. Sinal, R$100 mil. Então, o sujeito dá aquele sinal e aí fica os 400 para poder pagar lá quando fica pronto o empreendimento. Ele vai lá, faz o financiamento na Caixa, no Itaú, Bradesco, seja lá onde for. Só que ocorre que alguns contratos, eles são corrigidos pelo IGPM, todos os contratos são corrigidos, ou seja, esse saldo aqui de 400 mil, ele é sempre corrigido, vai variar o índice. Às vezes é INCC, na maioria dos casos INCC, alguns casos CUB, e algumas construtoras ou incorporadoras colocam IGPM. A Habitat, por exemplo, foi uma construtora aqui de BH que faliu há 2 ou 3 anos, ela colocava IGPM. A gente não entendia, porque às vezes o INCC batia 11% e o IGPM batia 4% ou 5% no ano. Só que, por exemplo, esse ano, a perspectiva do IGPM é fechar em 22%. Inclusive, já está toda uma discussão aí em relação aos contratos de locação e tal, que realmente está muito alto, né? Beleza. Então, para a gente fazer uma continha básica, se tiver alguma coisa errada, vocês me avisem aqui, gente, porque advogado fazer conta é sempre muito perigoso, né? A gente está sempre exposto a alguns riscos, né? Então, o que acontece? O apartamento, 500 mil, sinal de 100, saldo devedor, 400. Só que esse saldo devedor aqui, ó, ele vai ser corrigido pelo quê? Pelo IGPM. E aí, então, o saldo devedor vai avançar por ano R$88 mil. Se a gente pegar R$88 mil e dividir por mês, daria isso aqui, ó, 7.333, que vai subir o saldo dele. Eu sei que é uma correção desse ano, está uma correção um pouco atípica, mas eu estou trabalhando com dados reais. Então, a cada mês, o saldo devedor das pessoas vai subir 7.333. E aí, se por acaso a obra atrasar, ou seja, essa obra aí atrasou lá, por exemplo, 2 anos. Até 180 dias, a lei diz, dias corridos, a lei diz que isso não é indenizável, isso não gera, inclusive, direito de rescisão contratual. Até 180 dias, que a gente chama de cláusula de tolerância, que não se confunde com o chamado prazo de carência da incorporação, que é 180 dias. Só para abrir nesse parênteses, o sujeito lança o empreendimento não vende bem, faz o quê? Você vai lá, começa a desfazer os contratos, né? Mas não é disso que eu estou falando, é o chamado prazo de tolerância. A maioria das incorporadoras coloca lá que é 180 dias. Então, falando assim, a obra ficará pronta em janeiro de 2021.
Além disso, tem um prazo de tolerância de 180 dias. E a lei vem dizer, ratificar que esse prazo é um prazo válido. Então, ou seja, isso não é uma cláusula abusiva, mesmo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E aí, suponhamos que atrasou lá 2 anos. Quanto que esse sujeito ele vai receber de multa por atraso? Ele vai receber um percentual de 1%. Só que é 1% do quê? É 1% do valor que ele pagou. Se ele deu o sinal aqui de R$100 mil, sei, aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Se ele deu o sinal de R$100 mil, significa que ele vai receber uma multa de R$1.000 por mês. Aqui, ó. R$1.000. Só que o saldo dele está avançando quanto? 7.333. Então, a rigor, se uma obra dessa atrasar num contexto de GPM de 22% ao ano, ele está tendo um grande prejuízo. E percebam que nesse cenário aqui, mesmo se o IGPM tivesse mais baixo, por exemplo, se tivesse lá 5% ou 6%, que é uma média bem razoável para a gente trabalhar nos últimos anos, mesmo assim ele estaria tendo um prejuízo. Por quê? Porque a multa que a construtora paga é a multa sobre aquilo que ela recebeu. E o consumidor, ele paga, vamos falar assim, a rigor, ele está, de alguma forma, pagando o saldo devedor dele cheio. Então, quer dizer, nesse cenário que ele receberia R$1.000 de multa para cada mês de atraso, só que ele pagaria aí uma evolução do saldo devedor dele de 7.333, uma diferença a menor de R$6.333. Ou seja, ele está se arrebentando num cenário de... E é importante a gente perceber isso, porque, veja, é algo estipulado pela própria lei. Então, significa que, a rigor, isso vai ser aplicado, mas é um critério absolutamente esdrúxulo, porque isso não gera efetivamente uma multa para atraso. Isso gera... Perceba que nesse cenário aqui, por exemplo, de IGPM de 22% ao ano, para o incorporador, se ele for um incorporador assim, mais sem índole, vamos falar assim, ele pode atrasar propositadamente. Por quê? Porque o saldo está subindo muito. E lembrando que a maioria dos contratos, após a emissão do habeas, é adotado o IGPM, ainda que tenha uma pendência, por exemplo, de averbação da matrícula. Averbação lá da CND, certidão negativa de débito, para poder efetivamente individualizar as matrículas ou fazer o financiamento. Então, quer dizer, é um grande problema que nós temos. E outro grande problema, que eu diria, aí já realmente acabando a minha fala, só para poder finalizar rapidinho, acho que um outro grande problema que a gente tem é exatamente em relação a esse tema 971, que é o RESP, que ele fala lá de indenizações heterogêneas, e ele, na minha opinião, é um acórdão que foi melhor para os consumidores, mas ele não resolve totalmente o problema. E aí, fazendo até uma crítica em relação ao chamado sistema de precedentes, engraçado que a gente fica nessa ideia de que o precedente vai resolver o problema, vai padronizar e vai vincular todo mundo, vai vincular todos os casos vão ser mais rápidos. Esse tema 971 do RESP repetitivo, ele comprova o contrário, que o precedente, mesmo que você tenha lá o padrão decisório fixado pelo STJ, os juízes de primeiro grau e de segundo grau, eles vão ter que interpretar o precedente e vão ter que aplicar aquele precedente de maneira individualizada nos casos concretos, dependendo da situação, aplicando a multa inversa ou efetivamente um aluguel correspondente ao valor daquilo que a pessoa receberia, ou o valor daquilo que ela paga em outras unidades. Beleza, gente? Eu estou deixando aí meu e-mail para contato, tá? Nas redes sociais, se alguém tiver interesse de me adicionar, de seguir, Aurélio S. Viana, tá? Eu estou parando aqui o compartilhamento dos slides, agradecendo mais uma vez aí
muitíssimo pelo generoso convite do Dr. Sidney, da doutora Fátima, da Carolina, que foi muito gentil comigo, e aí eu fico à disposição, se vocês quiserem bater um papo. Desculpe aí a singeleza da fala, a trivialidade, né, para advogados especializados, isso aqui é uma trivialidade, né, mas, desculpe aí, realmente é só para poder atingir um público aí mais heterogêneo. Beleza, gente? Obrigado. Muito bom, maravilha, professor. Gostamos muito, muitos elogios aqui à sua palestra, à sua exposição, muito didática, e eu acho que aí, não sei se algum colega tem algum questionamento a fazer, vou perguntar à professora Fátima, que já está com o bloquinho anotado ali também, direitinho. Anotei tudo. Não, só quero parabenizar o doutor Antônio Aurélio, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui na nossa ABAME, e queremos também aguardá-lo aqui pessoalmente, para ele conhecer a nossa sede, né, doutor Sidney? Com certeza. Uma grande alegria. Somente isso mesmo. E quero vê-lo no ENAI, vou cobrar dele também, que eu quero vê-lo no ENAI. Lembrando que o nosso ENAI, Encontro Nacional de Advogados do Mercado Imobiliário, que está riquíssimo de palestrantes e temas, será na próxima semana já, dia 24 e 25. Ok? Workshops a partir de 14 horas, e a abertura será no dia 24, e contamos com a presença de todos. O convite está feito, professor, muito interessante, e nossos associados estão convidados. Esse é o primeiro ENAI virtual. É uma tradição na ABAME de 2 em 2 anos fazermos o ENAI. Esse ano, em função da pandemia, nós conseguimos fazer esse ENAI, né, com muito trabalho, e todo esse trabalho, um trabalho hercúleo em prol dos nossos associados e os demais que participam. Estou vendo aqui que participaram da palestra outros doutores e doutoras que não são ainda associados, mas estão convidados a participar. Vai ser vão ser dias de muitas informações importantes para o nosso dia a dia, a nossa profissão. Okay? Certinho, doutora Fátima? Alguma coisa a acrescentar? Só isso. Acho que não, você já falou tudo, e vamos aguardar agora o nosso ENAI, se Deus quiser, na terça e quarta-feira que vem. Isso. O doutor Pedroso está falando aqui. Excelente palestra, doutor Aurélio. Agradecemos muito a exposição, que certamente ampliou o conhecimento que nós abaniamos como o senhor. Né? O doutor Pedroso é o nosso presidente do Conselho Deliberativo. A doutora Sula também parabeniza. Enfim, muitos agradecimentos aqui, professor. Eu acredito que não tenha nenhuma pergunta a fazer, né, nesse momento, né, todos muito satisfeitos. Eu quero, então, encerrar desejando saúde e paz a todos, agradecendo a presença de todos, especialmente a sua, professor Antônio Aurélio, e dizer, como a professora Fátima acabou de dizer, que tão logo nós só estamos esperando a vacina, que já importamos. Assim que chegar, nossas portas estarão abertas novamente. Ok? Muito agradecido, então. Uma boa noite a todos. E aguardamos o próximo ENAI, 24 e 25. Boa noite a todos. Boa noite. Sula, está melhor, Sula? Beleza, firme? Estou melhorando. Está com a carinha boa. Está com uma tarjazinha preta dá uma resolvida. Está com um rosto muito legal, Sula. Obrigada. Sula, a tarja preta para você dá uma função invertida. Melhora. A tarja preta já viu, né? Bota o cara de volta para ativa, né? Não vai por bem, vai por mal. Né? Mas já estou melhorando, já estou diminuindo a medicação. Muito obrigada pelo carinho. Beleza. Parabéns ao palestrante aí. E obrigada por estarmos juntos mais uma semana. Saúde a todos aí. Amém. Doutor Pedroso, mais uma vez, doutor Antônio Aurélio. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Todos no ENAI agora. Doutor Emílio. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite, doutor Ronaldo, doutor Emílio, doutor Francisco.
Todos aí firmes. Estaremos lá firmes na live. Ficou bom, doutor Emílio? Tudo bem, graças a Deus. Aguardando o ENAI. Vamos aprender mais. Isso aí. Sempre estudando e aprendendo. Um grande abraço a todos. A mamãe amanhã sai do hospital. Graças Tá? a Deus. Beleza. Show. Beleza. Vai dar tudo certo. Gente, uma boa noite. Saúde e paz a todos.